As descobertas de petróleo na costa da Guiana, estimada em mais de 11 milhões de barris, chamou a atenção do mundo. Isso inclui Nicolás Maduro, o presidente autocrático da vizinha Venezuela socialista. Uma disputa territorial de longa data envolve os dois países sul-americanos, com Caracas reivindicando cerca de 70% da Guiana. A comunidade internacional reconhece esse território, chamado de Essequibo, como sendo parte da Guiana. A disputa se intensificou com tal intensidade que há receios genuínos de que a violência de Maduro se agrave. Como demonstrado na invasão da Ucrânia por Vladimir Putin, os governantes ditatoriais não respeitam o direito internacional e usarão a força para impor suas vontades e resolver disputas. A Espanha tinha originalmente assumido o controle de grandes partes do Essequibo, como parte da colônia da vice-realeza de Nova Granada. Mas os constantes movimentos de luta pela independência na América Latina impediu Madrid de consolidar a sua reivindicação. Para definir os limites da Guiana Britânica, em 1835, os ingleses contrataram o explorador alemão Robert Schomburgk para mapear a parte ocidental da colônia e demarcar uma fronteira com a Venezuela. A fronteira escolhida por Schomburgk desencadeou a disputa territorial que já dura mais de um século com a Venezuela, que emergiu como um estado soberano em 1830 e decidiu exercer o seu legado colonial depois da descoberta de ouro no Essequibo. Após considerável pressão dos Estados Unidos, a fronteira entre a Venezuela e a colônia da Guiana Britânica, que se tornou Guiana após a independência em 1966, foi estabelecida em 1899 pelo Tratado de Arbitragem de Washington. O acordo concedeu à Venezuela o controle das terras ao redor da foz do rio Orinoco, enquanto a Grã-Bretanha recebeu todas as terras a oeste do rio Essequibo. A Venezuela ficou extremamente insatisfeita com o tratado e, após décadas de tensões, em 1962 declarou o tratado de arbitragem nulo e sem efeito. Desde então, a disputa foi diminuindo, com inúmeras tentativas por parte de organismos internacionais para resolver a situação. Em 1966, as Nações Unidas tentaram encontrar uma solução com as partes signatárias dos Protocolos de Genebra, que estipulava que a Venezuela, o Reino Unido e a Guiana encontrariam uma solução pacífica e satisfatória para a disputa. Depois de quase 3 décadas, sem que a Guiana e a Venezuela conseguissem chegar a um acordo, a questão foi encaminhada à Corte Internacional de Justiça, a CIJ, em 2018. O tribunal aceitou o caso, mas fez pouco progresso com Maduro, que, ironicamente, enfrenta uma investigação da CIJ por crimes contra a humanidade e se recusa a reconhecer a jurisdição do tribunal. Em novembro de 2022, a CIJ concluiu a sua audiência preliminar sobre as objeções levantadas pela Venezuela, onde Caracas argumentou que o caso da Guiana deveria ser rejeitado. Não manifestada durante décadas, a reivindicação territorial de Caracas sobre a Guiana aumentou de intensidade após a descoberta de petróleo de classe mundial da ExxonMobil no bloco de Stabroek, com o presidente da Assembleia Constitucional da Venezuela convocando um referendo popular para uma possível anexação do território. Uma parcela significativa desse bloco está nas águas territoriais da região disputada pela Venezuela. As descobertas da Exxon encontraram mais de 11 milhões de barris de recursos petrolíferos recuperáveis e catapultaram a Guiana no caminho para se tornar um importante produtor e exportador regional de petróleo. No final de janeiro de 2023, a Guiana extraía 393 mil barris de petróleo por dia, todos provenientes do bloco de Stabroek. Isto transformou a antiga colônia britânica no 6º maior produtor de petróleo da América Latina, com uma produção prevista para exceder 1 milhão de barris diários até 2027, o que fará da Guiana o 3º maior produtor de petróleo da região. Essas descobertas de petróleo poderão transformar a Guiana num grande produtor global de petróleo e podem ajudar o país a chegar na estratosfera econômica. A Guiana possui agora uma das economias de crescimento mais rápido do mundo, sendo a que mais cresceu em 2022, crescendo impressionantes 57,8% e deverá crescer 38% em 2023. As receitas petrolíferas de Georgetown estão aumentando em valor. O governo da Guiana e os analistas da indústria prevêem que as receitas do petróleo excederão 1,6 milhão de dólares em 2023 e subirão para mais de 7,5 milhões de dólares até o final da década. Portanto, é fácil compreender o interesse de Maduro em Essequibo, numa altura em que a crise econômica da Venezuela chegou ao fundo, e o país está desesperado para reconstruir sua indústria petrolífera destroçada e extrair mais petróleo. A intensidade dos ataques por parte do líder autocrático da Venezuela está aumentando, sendo a disputa uma distração da crise econômica e humanitária para o povo venezuelano. Depois de experimentar um aumento pós-pandemia na produção, a empresa estatal da Venezuela, que se dedica à produção e comercialização de petróleo, a PDVSA, parece incapaz de aumentar ainda mais a produção. A produção da Venezuela caiu de um pico de mais de 3 milhões de barris por dia durante 1998, antes de Hugo Chávez se tornar presidente, para 700 mil barris por dia em fevereiro de 2023. O colapso catastrófico da indústria petrolífera da Venezuela, que é a espinha dorsal econômica do país, devastou a economia e desencadeou uma catástrofe humanitária prolongada, descrita como a pior que alguma vez ocorreu fora de uma guerra.
A Venezuela é incapaz de aumentar significativamente os volumes de produção ou de alcançar as ambiciosas metas de produção estabelecidas por Maduro e pelo seu ministro do petróleo, sem um enorme investimento de capital, estimado em pelo menos $110 mil. Ao anexar o Essequibo, a Venezuela terá acesso à considerável riqueza mineral da região, incluindo os recursos petrolíferos. Durante a última década, tem havido incidentes frequentes de navios de guerra venezuelanos que assediaram o transporte marítimo nas águas territoriais da Guiana, na zona disputada, incluindo navios de perfuração contratados pela Exxon. Em 2021, 2 navios pesqueiros da Guiana foram detidos durante semanas pela Marinha da Venezuela. Desde 2015, Maduro tem prometido regularmente reconquistar Essequibo. Caracas frequentemente envia forças terrestres para a fronteira com a Guiana e realiza exercícios militares na região. Em 2018, os militares brasileiros revelaram que haviam descoberto planos para a invasão da Guiana pela Venezuela, que levaria Caracas a usar a força para anexar o Essequibo. O presidente do Brasil na época, Michel Temer, prometeu defender a Guiana se a Venezuela invadisse. Mas é difícil ver se Brasília conseguiria mobilizar forças suficientes em tempo hábil para repelir o ataque da Venezuela. Se a Venezuela lançasse um ataque para anexar o Essequibo, haveria pouco que a Guiana pudesse fazer para repelir tal ataque. O aparato militar da Venezuela supera a força de defesa da Guiana em pelo menos 100-1 em pessoal, enquanto Caracas possui caças e embarcações navais para os quais a Guiana não tem resposta viável. Os laços estreitos de Maduro com o Kremlin significam que a Venezuela recebeu extensa ajuda militar da Rússia, incluindo sistemas de armas modernos como armas ligeiras, tanques e aviões de caça-bombardeio, e formação por conselheiros russos. Embora a Rússia tenha prometido em 2022 que a ajuda militar à Venezuela não seria usada contra a Colômbia, nenhuma garantia desse tipo foi dada em relação à Guiana. O consenso geral é que sem uma intervenção dos Estados Unidos, uma invasão venezuelana do Essequibo será bem sucedida. Os riscos desta disputa transbordar e explodir em um conflito são muito reais. O aumento das tensões entre Caracas e Washington devido às sanções e às acusações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra Maduro, bem como contra membros do seu governo, aumenta o risco da erupção do conflito. A invasão da Ucrânia por Putin encorajou governantes autoritários como Maduro a ver a aplicação da força como uma ferramenta viável para alcançar os seus objetivos.